Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula da nossa cosmovisão cristã. Estamos cobrindo a Idade Média, né? Antes de encerrar ela para nós entrar na modernidade. Então, vamos ainda falar sobre alguns pontos, né? Alguns movimentos. Hoje nós vamos falar sobre os pré-reformadores. Amém? Os pré-reformadores, né? Então, foram pessoas que deram origem e lideraram alguns movimentos específicos contra as práticas e ensinos da igreja medieval, antes mesmo da Reforma Protestante, que começou a tomar a forma a partir de 1517, quando o monge alemão Martinho Lutero fixou as 95 teses na capela de Wittenberg. Amém? Todos conhecem, então, para essa Reforma Protestante. Oficialmente, isso aí foi em 31 de outubro de 1517, que ele fixou as teses, então ali é a data oficial do início da Reforma Protestante. Mas muitos movimentos antecederam a esse evento histórico, né? Então, os historiadores chamam isso de pré-reformadores, né? Então, e aí depois a Reforma Protestante que vem a partir de Lutero, e logo mais adiante vai vir algumas outras vertentes, que são as chamadas reformas teológicas, né? Que vai vir as outras reformas aí até o século XVII, até nós chegar nos movimentos contemporâneos que temos hoje. Mas tem muito chão para ser percorrido, né? Irmãos, esses pré-reformadores, então, são todos aqueles movimentos, né, que surgiram, né, antes, que lideraram e tiveram alguma origem. Mas nem todos, alguns nomes que tem antes da reforma são considerados pré-reformadores, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Nomes que se confundem aos pré-reformadores, né? Apesar de diversos nomes serem sugeridos como tendo sido pré-reformadores, nem todos eles devem ser considerados de fato alguém que encabeçou um movimento de pré-reforma. Isso porque, apesar de terem, de alguma forma, questionado os rumos da igreja e do cristianismo na Idade Média, seus conceitos eram tanto quanto distantes do que foi realmente apresentado durante a Reforma. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Um exemplo clássico disso, tá? É um nome muito citado, conhecidíssimo, né? É o caso do frade dominicano Jerônimo Savonarola, entre 1452 a 1498, de Florença, na Itália, tá? É muito conhecido, inclusive ele está na Galeria dos Heróis, naquele livro do Boiler, né? A Galeria dos Heróis. Muitas vezes era indicado como tendo sido um pré-reformador, mas quanto às suas obras e atuações são analisadas à luz do que realmente aconteceu após 1517, percebe-se que ele só pode ser considerado um pré-reformador se for simplesmente no aspecto moral e sociopolítico, tá? Que foi o campo onde ele mais atuou, no campo moral e no campo sociopolítico, tá? Ele se levantou contra a imoralidade, tanto na sociedade como na igreja. Então ele foi muito importante, tá, irmãos? O Savonarola foi muito importante, porque ele se levantou, ele foi um profeta de fato, se levantou contra o que a igreja estava fazendo errado, e quanto a sociedade estava fazendo errado no campo moral. Mas no campo teológico e doutrinário, Jerônimo Savonarola não pode ser considerado um pré-reformador. Então, ele não teve assim uma reforma significativa no campo teológico, né? Ele não fez praticamente aquilo que a patrística fez, aquilo que a escolástica fez, né? Que é trabalhar ali no campo, né, no campo teológico, né, no campo das ideias, né, no campo do conhecimento, no campo da filosofia, né? Então ele não teve uma influência nesse campo. A atuação dele mesmo foi como um grande homem de Deus, né? Foi mais um campo moral e sociopolítico, né? Então por isso que ele não se enquadrou perfeitamente como um pré-reformador, mas foi um grande homem de Deus. Semelhantemente o caso de Savonarola, vários outros movimentos anteriores podem ser pontuados como exemplo o movimento dissidente liberado por Pedro Valdo, que nem nós falamos, Pedro Valdo de Lyon. O Pedro Valdo ele atingiu todos os aspectos de uma reforma, né? Ele fez traduções, né? A gente já falou sobre isso, várias traduções das escrituras, né, para a língua local, né, para a língua vulgar da sua época.
questionou pontos teológicos da igreja, além de apontar esse campo moral e sociopolítico, além dele agir, ele agiu nesses outros campos. Então ele foi um reformador completo. Então, por isso que praticamente Pedro Valdo, foi no ano 1146 por aí, né? Então praticamente no século XI ele foi a origem, praticamente, por isso que quando os reformadores do século XVII olharam para esse movimento, não, esse cara aí é um verdadeiro reformador, ele é um exemplo. Então ele é o precursor desse negócio aí. E que esse movimento ficou conhecido como os valdenses, né? Também tiveram outros movimentos que simplesmente ficaram na vida devocional sem romper com a igreja ou criticar os seus dogmas. Então, né? Porque esses aqui praticamente tiveram que romper, né? Lutero rompeu, os outros acabaram rompendo porque não tinha mais como participar da mesma comunhão, da mesma ceia. Porque a ceia tu tem que estar na mesma comunhão em todos os aspectos. Então é impossível tu participar da mesma ceia, né? Dentre desses movimentos surgiram nomes conhecidos como John Tauler, Meister, Eckhart e Nicolau de Cusa, tá? Também um pouco antes da reforma surgiram os chamados humanistas bíblicos, que eram pessoas que demonstravam grande interesse no estudo pelas escrituras, nos idiomas originais, produzindo obras que foram muito importantes na erudição da Bíblia no período da reforma. E aí, irmãos, eu quero dizer que todos eles tiveram seu papel e foram muito importantes, tá? Foram dirigidos por Deus, tá? Nós, os reformadores, não descartamos nenhum deles. O interessante é que o verdadeiro ensino hoje que a gente dá, quando faz a abordagem da história da igreja, a gente não descarta nada. Tudo é divino, inclusive a própria igreja católica, né, apostólica, foi um evento divino. Não aquilo que se faz de errado, né? Mas tudo que foi produzido de bom, aquilo ali, nós acreditamos que tudo aquilo ali foi divino. Foi a ação de Deus na história da igreja, tá? O que há de errado, de corrupção, isso aí é o homem que comete esses erros. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com nós, né? Nós que muitas vezes se nós não temos uma vida piedosa, se nós realmente não nos devotamos a Deus, automaticamente Deus não vai dirigir a nossa vida e nós vamos dirigir por nossa conta e as coisas vão tomar outro rumo. Sempre foi assim, sempre será assim. O nome mais proeminente desse grupo é de Erasmo de Roterdã, né, que publicou uma versão grega do Novo Testamento com críticas à tradução latina da Vulgata. Foi um dos primeiros a fazer a crítica à Vulgata latina na sua tradução, né? Então ele teve essa importância, né? Receber os pré-reformadores, então, nós falamos um pouco sobre os nomes que confundiram, né, com esses pré-reformadores. Agora nós vamos falar sobre os mais importantes, então, tá? Praticamente são 2 nomes, irmãos, tá? Que eles vão se enquadrar como realmente foi feito lá na reforma. 2 nomes são reconhecidos como tendo sido verdadeiros pré-reformadores que exercem grande influência nos reformadores do século XVI, John Wycliffe e John Hus, tá? John Wycliffe, 1325 a 1384, e John Hus, 1372 a 1415. Esses 2 homens, inclusive, estão lá, as estátuas deles, né? Estão lá na Suíça, na praça, na cidade da Suíça. E então eles foram os nomes, praticamente foram os pré-reformadores, né? Eles que começaram a reforma antes, né, de chegar a Calvino, antes de chegar a Lutero. Então, Lutero, eles realmente eles vão fazer um movimento, e o movimento realmente ele vai concluir, realmente vai nascer uma nova congregação, um novo movimento, e vai ficar até nos dias de hoje. Amém? Eu falei inclusive da nossa última aula, irmãos, dos valdenses. Os valdenses têm essa característica. Pedro Valdo criou esse movimento, essa igreja ali, esse movimento, essa congregação ali na França, e depois atingiu a Itália, né? E esse movimento existe até hoje. Os valdenses existem até hoje. Hoje eles existe hoje na Itália ainda, tem na França e hoje existe aqui no Uruguai, como nós falamos na última aula. Então realmente são movimentos que vieram e permaneceram, eles ficaram. Então é uma das características, né?
Então esses dois nomes aqui que são praticamente considerados oficialmente os pré-reformadores, né? Vamos falar um pouco sobre o John Wycliffe então, meus irmãos, né? Era um sacerdote na Inglaterra, olha só, isso aqui era muito importante, tá? Um sacerdote, né, na Inglaterra, professor da Universidade de Oxford, olha só, não era pouca coisa. John Wycliffe se levantou contra os pontos centrais dos dogmas adotados pela Igreja Medieval, se levantou contra os dogmas, olha só, não era para qualquer um. Ele protestou contra as irregularidades do clero, que não era fácil, irmãos, na Idade Média, mexer com a cúpula da igreja não era para qualquer um. Era digno de morte. Eu digo digno de morte porque é uma pessoa que se levanta e morre, isso aí realmente era digno, né? Era um homem, era um herói da fé. Então, os pontos centrais dos dogmas adotados pela igreja medieval, ele protestou contra as irregularidades do clero, olha só, rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação da ceia do Senhor e do purgatório, olha só, irmãos, coisas que hoje a reforma, depois quando a reforma veio, a reforma arrebentou com tudo isso. Digo, não, isso aqui não faz parte da nossa igreja, pronto. E está até nos dias de hoje. Do celibato e das indulgências, tá? Das indulgências. Então, John Wycliffe também pregou contra as superstições, contra os sincretismos que inundavam a igreja da época, como a fé em relíquias sagradas. Olha só, irmão, tudo que Pedro Valdo lá no século XI fez, John Wycliffe fez exatamente o mesmo movimento. Começou traduzindo a Bíblia, que John Wycliffe aqui começou a traduzir a Bíblia manualmente para o inglês, começou a fazer cópias das escrituras sagradas à mão e entregar para as pessoas. Olha só, irmão, que coisa tremenda, John Wycliffe, né? E esses mesmos ensinos que ele rejeitou aqui, os mesmos ensinos que o Pedro Valdo rejeitou lá atrás. A questão da transubstanciação da ceia, que eu já um pouco falei para os irmãos, né? Que nós não acreditamos nem na transubstanciação e nem na consubstanciação. Nós acreditamos que a presença de Deus não é só na ceia, mas é durante toda a vida cristã, porque aquele memorial ali é um memorial para relembrar a morte do Senhor até que ele venha, mas não que Cristo vai se fazer presente na hora da ceia, porque a consubstanciação acredita nisso. E essa transubstanciação acredita que os elementos verdadeiramente se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Então, para nós hoje, né, os verdadeiros reformados, nós queremos que nenhum e nem outro. Nós acreditamos que Cristo já está em nós todos os dias da nossa vida. Nós temos uma fé integral, é a fé integralizada. E a ceia nós estamos fazendo memorial, nós estamos afirmando que a presença de Deus está em nossas vidas. Amém? Então, graças a Deus esse entendimento que a reforma nos trouxe tudo isso. Glória a Deus por isso. Então, a questão aqui do purgatório, né, que depois que morria ficava num estágio intermediário depois da morte, e que a igreja poderia fazer uma mediação antes dele ir para o seu destino final. Isso que biblicamente não existe. Então os reformadores já viram isso aqui não existe. Esse estado intermediário entre o céu e a terra, fica guardado ali, aguardando ainda uma mediação para ver se ele vai para o céu ou para o inferno. Isso não existe, porque é na vida cristã que você já vai tomar essa decisão. Depois da morte não há nada que se fazer mais. A tua escolha é agora, é hoje. A salvação é hoje, né? Então é a decisão da fé, de ser salvo, servir a Deus e se arrepender dos seus pecados é agora, irmão, é hoje. Depois que você morrer, Eclesiastes fala, né? Tudo que tiveres para fazer conforme as tuas forças, faça agora, porque não há lei, não existe obra, sabedoria, nem conhecimento e nem projeto nenhum. Amém? Então essa é a verdade da Escritura Sagrada. Então os reformadores já viram e já bateram o martelo em cima disso. O celibato, né? A questão do celibato, que a Igreja Católica sofre até hoje, isso aí, tá? Então a reforma não tem problema, as igrejas protestantes evangélicas não tem problema com isso aí, porque o sacerdote ele pode casar e pode ter família, tá? Então isso foi uma coisa importante, que o celibato ele é um dom.
Quem tem o dom do celibato, amém. Isso é dom, né? Então, mas isso não é para todos os sacerdotes, que no caso da Igreja Católica, todos os sacerdotes, eles têm que serem celibatários, então não é o caso. Não vamos entrar muito nesse campo, porque isso aqui tem muito chão, né, para nós percorrer. E a questão das indulgências, né? Então as indulgências, irmãos, isso aqui praticamente surge, tá? Não vou falar muito, mas praticamente isso aqui surge na Era das Cruzadas. As cruzadas, a visitação da Terra Santa, né? Lembra que nós falamos ali das cruzadas? Ó, se vocês participarem da cruzada, vocês terão um perdão pleno, a indulgência plenária, todos os pecados estarão perdoados. Então ali começam a surgir esses movimentos, né? A questão das relíquias sagradas, isso aqui também surge, isso se acentuou a partir da Quarta Cruzada, ali em Veneza, né? Lembra ali que a Quarta Cruzada, que invadiu Constantinopla no ano 1206 lá, e saqueou Constantinopla. A Quarta Cruzada era para ir lá e proteger a igreja de Santa Sofia dos cristãos. Eles foram lá e saquearam a igreja, porque pegaram muitas relíquias. Então, a partir da Quarta Cruzada, isso se acentuou muito, irmãos. Então, essa questão das relíquias, né? Na Idade Média tem umas coisas aqui terríveis, né? Mas a história não esconde nada, irmãos. Então, os reformadores pegaram todos esses elementos aqui e deram uma resposta, uma apologética, e defenderam a fé. Não, isso aqui não é fé. Teologicamente, isso aqui não é assim. Então, eles foram os reformadores, fizeram de fato uma reforma, né? Se exporam, não tiveram medo, enfrentaram a morte, morreram por causa disso, mas fizeram o que tinham que fazer, em todas as áreas. Em todas as esferas eles olharam e pegaram a Bíblia e deram uma resposta em tudo. Não, a fé diz isso, a Escritura diz isso. Isso que vocês estão fazendo, não é assim. E eles fizeram e pronto, né? Então, por isso são considerados pré-reformadores, né? Foi muito perseguido por conta de suas ideias, normal. Idade Média, porque a Inquisição na Idade Média era uma coisa terrível, né? Realmente, era a morte na certa. Mas acabou morrendo devido a uma enfermidade. Tá? O Wycliffe morreu com enfermidade. Alguns anos depois de sua morte, John Wycliffe foi condenado como herege. Até depois de morto, ainda a igreja foi lá e sentenciou ele. Deu uma sentença. Herege. Isso foi no Concílio de Constança. Tá? Seus restos mortais foram exumados e queimados para que lhe fosse aplicada a sentença mesmo depois da morte. Depois de morto, né? Os seguidores de John Wycliffe ficaram conhecidos como os Lollardos e valorizavam a Bíblia como regra de fé e prática. Oh, coisa linda. Isso aqui é divino, irmãos. Isso aqui o homem não produz nada, o homem é só um vaso. Isso aqui é tudo uma ação divina. Então, o segundo reformador é John Hus, né? Era um sacerdote da Boêmia, professor da Universidade. Olha esses homens. Esses homens não eram pouca coisa, irmãos. Eram professores. Um da Universidade de Oxford, né? E agora o John Hus aqui, professor da Universidade de Praga, né? E foi muito influenciado pela obra de John Wycliffe. Então ele foi muito influenciado, né? A história conta que eles tiveram encontro, né? Acabaram se encontrando. E John Hus defendia que a cabeça da igreja é Cristo. Olha só, ele já começa a derrubar aqui o que a igreja no século 10, 12, 13, a Igreja Católica Romana já tinha desenvolvido como que tinha Cristo como Senhor, mas existia uma cabeça na igreja que ele era o mediador, que ele era o padre máximo, né, o Papa, e ele conseguia fazer uma mediação. Então, John Hus vem e diz, não, isso aí não existe. Só há um mediador. O único cabeça é Cristo, e não o Papa. E pregava que essa igreja deveria ser mais semelhante a Cristo. Olha só, é uma visão divina, né? Além de John Hus além disso, John Hus entendia que as escrituras possuem autoridade suprema, né? Olha só aí os pontos da reforma protestante aí. Sola Scriptura, né? Autoridade suprema. Acima de tudo e todos, ele acabou sendo condenado como herege também pelo concílio da igreja e sentenciado à fogueira, onde morreu cantando salmos. Olha só, irmãos. Morreu cantando salmos.
A convicção, a certeza daquilo que ele fazia, que ele estava fazendo, era um chamado divino. Então a morte para ele era lucro. Eles não tinham problema com isso. Eles não tinham problema com a morte. Tá? Os seguidores de John Hus ficaram conhecidos na história da igreja como irmãos boêmios, tá? Que se tornaram precursores do outro importante grupo protestante conhecido como os Irmãos Morávios. Os Morávios, fantástico, nós não vamos falar hoje, né? Quem sabe numa outra aula falaremos sobre eles. São tremendos esses homens. Certamente os pré-reformadores foram homens levantados por Deus para protestar contra a coragem no período em que a igreja havia se distanciado da verdade das Escrituras e que acabaram contribuindo de uma forma muito importante para a reforma protestante do século XVI. Então, a reforma protestante, irmãos, do século XVI, ela não aconteceu por acaso. Esses homens, eles estudavam e estão fazendo o que nós estamos fazendo hoje, estudando a história da igreja. Eles fizeram isso, eles tiveram que olhar para o passado, os movimentos que aconteceram, quem foram as pessoas, eles fizeram exatamente o que nós estamos fazendo e resolveram protestar. Não. Se aqueles homens fizeram isso e olhar as escrituras dessa forma, nós também vamos fazer. Vamos ver o que está errado isso aqui. Vamos pegar essa escritura e vamos comparar com a vida de Cristo e vamos ver o que a igreja está fazendo, como é que essa sociedade está andando hoje. E fizeram isso. Por isso que a história da igreja é muito importante, né? O estudo das escrituras é muito importante, a teologia é muito importante. E para a gente ter essa consciência e daqui um pouco o Espírito de Deus pegar, usar algum de nós e dizer assim, nós vamos ter que mudar isso aí. E a começar por nós. Amém, irmãos? A começar por nós, porque a reforma ainda não parou, a reforma ainda continua até nos dias de hoje. Vamos continuar fazendo a reforma da igreja, né? Voltar a viver uma vida bíblica, santa e piedosa a Deus, porque isso é muito importante, tá? Porque senão o nosso velho eu, o nosso homem interior, essa natureza pecaminosa que está em nós aqui, ou Deus domina de fato a nossa vida, ou esse velho homem vai dominar a nossa vida. Isso é fato. Não existe um meio termo para isso. Não existe neutralidade nessas coisas, irmãos. Jesus disse, ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Não existe meio termo. Você não consegue, uma coisa muito interessante, irmãos. Você não consegue controlar a sua vida. Nós não temos essa autoridade. Não temos. Nós temos autoridade a partir de algo que está, uma autoridade acima de nós. Nós conseguimos. Mas nós mesmos nos tornar uma autoridade e governar nossa vida, nós não podemos. Isso não existe. Porque se você fizer isso, ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a Satanás. Biblicamente é isso aí, irmãos. Não existe meio termo. Eu não sirvo a Deus porque eu não acredito em Deus. Eu não sirvo ao mundo e as coisas porque eu também não me submeto. Então a minha vida, eu faço a minha história. Isso é coach. Isso é positivismo, né? Isso são coisas da vida moderna, isso não existe. Automaticamente, se você não serve a Deus e você acha que você está fazendo a história da sua vida, você está servindo ao mundo. Venha aos pés de Jesus o mais rápido possível. Se renda a Jesus. Ou você entrega a sua vida a Jesus, ou a sua vida continua sendo conduzida pelo mundo. Não há meio termo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus continue nos dando graça e nos abençoando nesses dias, né? Porque aqueles que servem a Deus, aqueles que têm um encontro com Jesus, aqueles que se entregam e buscam a Deus, esses de fato já estão vivendo o reino de Deus, tá? É maravilhoso isso, irmãos, porque o mundo pode estar caindo à nossa volta. Mas se nós tivermos essa viva esperança em nós, nós estamos protegidos. Vamos viver conforme esses pré-reformadores viveram. Enfrentar a morte como se estivesse vivendo um dia normal para eles. Por quê? Porque a fé e a convicção que eles tinham estava muito além dos sofrimentos do tempo presente. Eles estavam vivendo a expectativa daquilo que a glória ainda ia ser revelada na vida deles. Amém, irmãos? Agradeço aqui essa oportunidade em nome de Jesus. Deixo essa meditação, esse ensino para os irmãos
e que Deus abençoe a todos. Tá? E eu quero orar com os irmãos. Vamos orar nesse tempo. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, pela vida que temos e pelo que somos. E por aquilo que ainda seremos, pelo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo, pela igreja, pela família, pelo ensino que o Senhor tem nos dado, pelas palavras de fé e esperança que o Senhor tem nos dado. Que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem guardado na palma da sua mão as nossas vidas. Abençoe, Senhor, toda a nossa igreja, a nossa comunidade. Salva, Senhor, aqueles que precisam ser salvos, ó Deus. Que o evangelho da salvação alcance as almas que ainda não encontraram o Senhor. Deus eterno, usa a nossa vida, usa a igreja, Senhor Deus, para salvar essas almas. Também, Deus, abençoa os enfermos, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão passando por esse momento difícil. Nós, como igreja, nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas encontrem a cura. Em nome de Jesus, cura os nossos irmãos. Protege aqueles que estão trabalhando na área de saúde, Senhor. Aqueles que estão expostos, trabalhando, Senhor, dia a dia e fora. Guarda-os em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Amém. He didn't want heaven without us. So Jesus, you